é o que realmente importa. Vamos lá. Vamos ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nesse instante, queremos agradecer a você pela sua presença e queremos te dizer que, se você quer continuar tendo cada dia mais fé, mais interesse em Deus e mais comunhão, você está no lugar certo. Este é o momento em que iremos orar. Eleve seus pensamentos a Deus. Vamos juntos falar com Ele nesse instante. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecidos, Senhor, por todas as bênçãos. Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja nesse local. Tu sabes, Senhor, que muitas são as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas provas. Senhor, te peço que coloque em nossos corações o desejo de, cada dia, te servir, te adorar e te engrandecer. Que o teu nome e a tua presença sejam o que há de mais importante. Que não olhemos para nós, nem para o nosso semelhante, mas que olhemos somente para Ti. Que em nossa vida, Senhor, nós possamos juntos ter a Ti como nosso único alvo, nossa única meta, nosso único amigo. É contigo que temos que contar. Te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora te pedir que você participe conosco deste momento maravilhoso de culto a Deus. Lembre-se, estamos num culto e precisamos com isso nos relacionarmos com Jesus. Este é o momento no qual nós iremos ouvir da sua palavra, clamar o seu poder, agradecer pela sua bênção. E você pode fazer isso tudo no chat. Você pode participar conosco, escrevendo aí. Escreva, por exemplo, se hoje você amanheceu o dia bem, ou se você teve uma noite difícil. Escreva o seu pedido de oração, escreva a sua gratidão. Enquanto isso, preste atenção, pois iremos ouvir agora nosso querido amigo Eric Terrible. Ele irá falar da sua experiência com Deus. Preste atenção. Eric, é com você. Olá, bom dia. Como você está? Que bom que você está aqui. Que esse canal aqui, Aspa Online, possa ser uma bênção em sua vida. Que você, através das mensagens aqui faladas nesses cultos matutinos, você possa realmente encontrar a paz de Deus, possa ter realmente um acesso diretamente ao trono da graça, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos no segundo dia, né? Desse tema fantástico que a organização desse canal nos trouxe. Minhas experiências com Deus. E não tem nada melhor do que nós falarmos para nossos amigos as nossas experiências com o nosso Pai, né? Com o nosso Deus. É muito bom quando nós vivemos uma experiência com Deus. Essa experiência pode ajudar outras pessoas a encontrar o seu caminho, encontrar a sua esperança, encontrar a sua alegria através dessa bem-aventurança que é ter um contato especial com o nosso Deus. Ontem nós tivemos algumas experiências que me marcaram bastante. Ontem eu escutei, estava em viagem, e durante o caminho eu escutei, não na parte da manhã, mas durante o dia eu escutei as experiências dos apresentadores de ontem.
E me marcou muito a experiência do nosso obreiro, Taishuan. E falando da filhinha dele, nós somos pais, né? A história que eu vou trazer hoje vai falar um pouco também sobre filhos. E quão doloroso é quando nós vemos os nossos filhos sofrendo, não é verdade? Nós também ouvimos um pouco da história do Marcos Pereira, nosso querido amigo e obreiro também aí na Aspa. Marcos Pereira falando da vitória. A vitória não só a vitória filha, né, mas a vitória da doença, a vitória familiar, a vitória por meio de orações que a Silvana pôde encontrar, que pôde passar. É uma graça muito grande quando nós encontramos, né, através das orações, o conforto, né? E o nosso pastor que fez a mensagem de ontem, quando ele falou também sobre a dor da morte, né? A dor que ele enfrentou, que ele precisou superar quando ali no momento mais angustiante da sua vida, ali a perda de sua mãe, através das orações, ele pôde encontrar a paz novamente, né? Não tem nada melhor do que nós encontrarmos a paz. Não tem nada melhor de, através dos braços de Jesus, nós encontrarmos o recomeço, não é verdade? E a história que nós vamos falar um pouco nessa manhã é sobre um recomeço. É sobre desespero, é sobre dificuldades e é sobre um rei. Um rei que reinou por 55 anos sobre Judá. Esse rei começou a reinar muito novo, né? Começou a reinar com 12 anos. Esse rei, ele foi sucessor do rei Ezequias. Ezequias foi aquele rei que teve aquele problema de saúde e ele orou e o profeta falou, você vai morrer. Ele falou assim, eu gostaria de viver. E Deus deu mais 14 anos para ele, para que ele pudesse viver um pouco mais. O seu filho, o seu sucessor, chamava Manassés. Esse rei, ele foi um rei que, não muito diferente de outros reis de Israel, outros reis de Judá também, teve os seus problemas. A Bíblia, no capítulo 33 de 2 Crônicas, ele traz uma parte da história desse rei. Eu vou ler alguns versículos para a gente contextualizar. No versículo 2, tem falando o seguinte: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Ele trouxe a idolatria de novo para a nação de Judá. Outros reis também fizeram a mesma coisa, né? Outros reis viveram essa mesma experiência. Mas algumas características do reinado de Manassés me chamam muita atenção. Ontem, o obreiro Tai falou sobre o dilema, a dificuldade que ele encontrou naquela manhã, onde ele precisou levar de uma maneira drástica e rápida sua filhinha para o hospital. Chegando no hospital, ela passou por todos aqueles problemas que ele citou. E nós vemos o sentimento de um pai quando vê uma filha nesse sentido. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 9 anos e um filho de 2 anos. E algumas vezes nós já levamos nossos filhos para os hospitais e nós não faz parte do dia a dia dos pais, não é verdade? E como nós sofremos quando nós vemos o sofrimento de nossos filhos. Mas Manassés, ele, no versículo 6, ele fez algo que parece que vai contra a natureza de um pai. Olha aqui no versículo 6 do capítulo 33 de 2 Crônicas nós encontramos. Ele chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Já pensou? Queimar os seus próprios filhos. Uma pessoa que teve uma instrução de um rei que buscou o apreço do Senhor, né? Tirando a idolatria. Esse seu filho agora reverte
toda aquela situação. E ele não só levou a idolatria para o povo, mas trouxe a idolatria para uma marca dentro da sua própria família, matando seus próprios filhos ali nos braços de Moloque. Ele praticou feitiçaria, adivinhações e magia, recorreu aos médios e consultou os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, procurando a ira. Este foi Manassés. No versículo 9, andando um pouquinho, né, vem falando mais problemas, mais pecados de Manassés. No versículo 9 nós encontramos o seguinte: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto que fizeram pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Versículo 10: O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvido. Então Manassés ele foi tão longe que o próprio Senhor falou com ele diretamente através dos profetas. Profetas esses que ele mandou cerrar ao meio. Imagine como vai ser o encontro de Manassés e o profeta Isaías. Imagine como vai ser esse encontro. Profetas que levou as orientações de Deus para esse rei, mas esse rei preferiu não ouvi-las e executar até as mensagens, o mensageiro do Senhor. E por causa de tudo isso, no versículo 11, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. É isso que nós encontramos, esse é o problema que nós encontramos quando nós nos distanciamos de Deus. Os problemas eles acontecem. Quando nós nos distanciamos de Deus, das suas orientações, é inevitável que as consequências elas vêm até a nossa vida, né? Nós enfrentamos as consequências dos nossos próprios atos. E Manassés, ele saiu do seu reinado e foi ser um escravo, foi para a Babilônia, né? Preso numa condição humilhante, né? Preso pelo nariz e com algemas de bronze, enfim. Mas no versículo 12 nós encontramos a reviravolta dessa história. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e de volta ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que só o Senhor, que o Senhor é Deus. Olha que interessante. Então, Manassés, na sua angústia, ele buscou o favor de quem? Do seu Deus. Um Deus que muitas vezes nós não conseguimos entender essa história. Nós não conseguimos entender até onde vai o favor de Deus, o amor de Deus, mas nós conseguimos entender que a vontade de Deus, a misericórdia de Deus é diferente da minha misericórdia. Se nós não tivéssemos essa história escrita, nós nunca iríamos imaginar que o rei Manassés pudesse ter esse carinho perante Deus. E quando ele fala assim, ele orou ao seu Deus, não foi o Deus que ele prestou os cultos, não foi o Deus que ele queimou seus filhos, não foi o Deus que ele mandou cerrar os profetas, mas foi o Deus que ele buscou no seu momento de maior angústia, no seu momento de maior aflição. E Deus, o Senhor, não só restituiu, retornou ele para Jerusalém, retornou ele para o seu povo, mas retornou ele para o seu reinado, colocou ele novamente como o rei da nação. Um rei extremamente sanguinário, um rei onde fez barbaridades, não só trouxe idolatria, não só fez o povo pecar mais do que outros reis, mas um rei que dentro da sua própria família, cometeu os assassinatos dos seus próprios filhos. Um rei que fez barbárias como essas. No seu momento de maior aflição, ele orou e ele encontrou um refúgio, um conforto através dessa oração, e Deus restituiu tudo que ele havia perdido.
E muitas vezes essa história pode ser parecida com a sua. Existiu um jovem, isso aconteceu mais ou menos por volta do ano de 2000, 2001 por ali, 2002, no começo dos anos 2000, que ele estava vivendo uma vida de conflitos também. Uma vida onde ele não sabia, né, qual que seria o seu desfecho na sua história cristã. Ele já estava batizado já fazia alguns anos. Ele se batizou muito cedo, ele se batizou com 13 anos. Em 2002, ele já tinha mais ou menos seus 10 anos de batismo. 10, 11 anos de batismo. E ele vivia uma vida dúbia, uma vida onde ele não era nem um bom cristão e ele também não era um bom mundano. Mas todas as coisas que ele fazia para a igreja não trazia prazer. E as coisas que ele fazia fora da igreja lhe traziam uma culpa. E ele vivia essa divisão de sentimentos na sua vida pessoal. E entre essas dúvidas e essas incertezas, essa dúvida e essa aflição, ele começou a orar a Deus para que Deus mostrasse para ele se ainda existia uma chance, uma oportunidade, se ele ainda existia uma possibilidade. E ele fez uma experiência com Deus. Esse jovem orou para Deus da seguinte forma: Senhor, eu preciso de uma prova. Ele morava sozinho em São Paulo, dividia um quarto com a sua irmã na época, e os pais moravam no interior de São Paulo. E na região, na cidade onde eles moravam, era uma chácara. Naquela época não existia telefone celular assim com facilidade como existe hoje. Os pais desciam até a cidade, ligavam através de um orelhão para casa dos filhos. Isso acontecia todos os domingos de manhã. A chácara até esse orelhão dava mais ou menos uns 6 quilômetros. Então eles desciam até esse orelhão, ligavam para os filhos, conversavam com eles durante o começo do dia, os primeiros momentos do dia. Isso sempre aos domingos era um costume. E retornava para a chácara para as atividades normais, né? E nesse domingo, esse jovem da igreja de Arthur Alvim, ele começou a orar a Deus da seguinte forma: Senhor, eu não estou agradando, a minha conduta não está agradando a Ti. Eu já sei disso. Mas eu queria saber se eu tinha uma segunda chance, uma nova oportunidade. E se eu tiver ainda uma oportunidade, eu quero um sinal. Meus pais já me ligaram nesse dia. Não é costume eles me ligar de novo. Mas se ele me ligar de novo, eu vou saber que o Senhor me aceita e que o Senhor tem uma outra oportunidade para a minha vida. E assim ele orou. Uma oração que ele não sentiu aquela presença, não sentiu aquele calor, não sentiu aquela entrega. Mas ele só pediu essa prova para Deus. E continuou o seu dia. Tinha esse pedido na cabeça. Ele foi durante o dia, ele fez as suas atividades, era um domingo comum. E ele foi para a igreja, né, no domingo, esperando uma mensagem que esquentasse seu coração. Isso não aconteceu. Retornou para sua casa e era por volta de umas 10 da noite. E ele se ajoelhou com a esperança, né, com o desejo de fazer a sua última oração para Deus. E a oração era uma oração mecânica e seria dessa forma: Senhor, obrigado por tudo, mas eu já entendi o seu recado. Vou ser um bom mundano. E quando ele estava orando e se preparando para falar essas palavras na oração, o telefone toca. E a sua irmã, que já estava dormindo, atende. Oi, pai. Aconteceu alguma coisa? O pai simplesmente fala: não, eu desci até a cidade e resolvi parar aqui e saber como vocês estão, como vocês passaram o dia.
Esse jovem não sabia se continuava a oração, se falava com o pai, se chorava, se sorria, mas ele sentiu um abraço naquele momento de Deus. Nos momentos de maior aflição, nos momentos de maior angústia, nos momentos maiores, naquele momento de maior desespero da sua vida, ele pôde sentir o carinho de Deus. Esse jovem está aqui falando com vocês essa manhã. Essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Não quer dizer que eu não errei mais, não quer dizer que eu não pequei mais, mas a partir daquele momento eu consegui entender que eu sou um querido de Deus, que eu posso, por mais pecador que eu tenha sido e que eu sou, Deus ele tem um propósito para a minha vida. E eu queria falar contigo nessa manhã. Busque essa mesma experiência, uma experiência de ser aceito por Deus, independente dos pecados que você fez, independente da distância que você foi, mas não deixe que o desânimo, que o desespero, por mais problemático que esteja sendo sua vida, ela possa te colocar na sua mente a falsa ideia de que Deus não te aceita mais. Deus ele está aqui de portas abertas, de braços abertos para te receber. E se você está sofrendo, se você teve nessa semana, se você está com esses conflitos, se você está com essa angústia, ou se você sabe de alguém que está vivendo essa mesma experiência, Deus ele é um Deus do recomeço sempre. Meu desejo nessa manhã é que você possa fazer essa experiência, que você possa ter a sua experiência com Deus e que você possa fazer da sua experiência algo tão marcante, que você nunca venha mais esquecer do amor e do cuidado que Deus tem por você. E Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu dia. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Incrível, hein? Obrigado, Eric, por compartilhar com a gente. Tão maravilhoso momento da sua vida. Que este momento seja repetido muitas vezes na sua vida e que também aconteça na nossa. Nós estamos aqui com mais de 120 famílias reunidas e elas puderam aqui presenciar a declaração de que Deus é real. Presenciar a declaração de que Deus quer a cada um de nós. Você ouviu aí? A resposta à oração aquece os nossos corações, não é mesmo? Este é o momento em que iremos ler alguns pedidos de oração, ler algumas declarações de gratidão. E eu quero te perguntar, depois dessa aí do Eric, você acredita? Você confia no poder da oração? Vamos ler algumas mensagens. Gleice Silva, bom dia. Agradeço a Deus por mais um dia e peço oração pela minha família, em especial pelo jovem Emerson e a jovem Mônica. Vamos orar por eles. Manuel Domingos, agradeço a Deus por me salvar gratuitamente. Que Deus nos abençoe sempre. Amém, irmão Manuel? É isso mesmo. É tudo de graça. Jussiara Santana, peço que todos os irmãos orem pelas pessoas, irmãos de nossa igreja, que estão sofrendo de depressão, ansiedade e tristeza. Vamos orar. Obrigado, Jaciara. Raquel Ingter, peço oração pelo Edmilson, que o Senhor abra uma porta de emprego e todos os que estão desempregados, que o Senhor tenha misericórdia. Amém. Marilda Carneiro, bem Marilda, peço orações pela conversão dos meus filhos e agradeço ao meu Deus pela vida, saúde e a esperança da salvação. Vamos ler mais dois pedidos, mais duas mensagens.
E em seguida já iremos orar. Josélia Queiroz, bom dia, graça e paz. Peço oração pelos meus filhos que estão afastados do Senhor. Vamos orar por eles também, Josélia. Vamos ler apenas mais uma mensagem. Solange Ribeiro. Ontem, um caminhão caiu na ribanceira e eu vi. Peço oração para os 2 sobreviventes. Um chama Luiz. E peço oração também pelos meus filhos. Vamos orar por todos. Que livramento, hein, Solange? Puxa vida. Queridos, nesse instante nós vamos novamente nos ajoelhar. Eu não sei se você é novo nesse canal, ou se você está aqui todo dia, mas eu quero te dizer que este é o momento mais importante deste culto. É o momento no qual nós iremos conversar com Deus, conversar com Jesus. Eu quero te pedir que você faça deste momento o momento mais importante dessa manhã. Se você puder, ajoelhe-se. Se você não puder, concentre-se. Eleve seus pensamentos a Deus. Nós juntos vamos falar com Ele. Oremos. Querido Deus, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes quando entramos, quando saímos. Tu sabes, Senhor, quando vamos, quando ficamos. Querido Deus, Tu sabes o nosso pensamento, até mesmo antes de pensarmos. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem movido muitas peças ao nosso redor, para que cada um de nós possa permanecer firme, atento e seguindo pelo caminho. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor fez com o cego Bartimeu. Mas, Senhor, queremos Te pedir que o Senhor faça com que o nosso coração seja um coração agradecido, assim como foi o do cego Bartimeu, que quando começou a ver, começou a seguir-Te pelo caminho. Senhor, nós vimos aqui hoje a experiência do Eric. Vimos que ele passou por momentos de indecisão, de dúvida, de fraqueza espiritual. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê, pelo mesmo Espírito que o Senhor usou para convencer o Eric, que o Senhor nos dê cada dia mais força, mais convicção e mais fé, para que assim, Senhor, nós possamos, crendo, seguir-Te através dos caminhos de nossa vida. Dê-nos, Senhor, um bom dia. Dê a todos nós, Senhor, a Sua proteção, a Sua paz, o Seu perdão, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa ouvir os clamores do Teu povo e curar, restaurar. Porque só Tu, Senhor, és digno e és poderoso, misericordioso e amável para conosco. Muito obrigado, Senhor, por toda a Sua bênção e proteção. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao momento final de nosso culto. E antes de sairmos deste culto, eu quero te fazer um pedido. Eu fiz ontem esse pedido e eu fiquei feliz, porque muitas pessoas responderam a ele. Eu quero novamente te fazer um desafio, o mesmo que eu fiz ontem. Você está aqui neste culto matinal, nós estamos encerrando ele,
Mas antes de nós encerrarmos ele, enquanto cantamos o último hino, por favor, escreva aí no chat o nome de uma pessoa por quem você vai orar hoje. Pode ser do chat, pode ser de fora do chat. Escreva no chat, por favor, para que todos nós possamos saber que essa pessoa está precisando de orações. E quem sabe alguns de nós não irá fazer uma grande lista para orar por todos. Quero que você escreva aí. Escreva no chat o nome de uma pessoa que você sabe que precisa de orações. Eu vou escrever um nome aqui. E você também escreva aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa e com toda a sua família. Tchau. Te louvarei, Senhor, com meu coração e contarei teus feitos, me alegrarei, pois tem sido meu refúgio quando em aflição. Eu sou um vencedor, se estou em tuas mãos. Grandes coisas fez em mim o Senhor. Somente a Cristo meu coração em adoração. Em ti confiarei enquanto viver, glórias eu renderei somente a ti. Teu poder me renovou e transformou o meu ser, fez renascer em mim um novo viver. Grandes coisas fez em mim o Senhor, entrego a Ele o que sou. Fui perdido e Ele me resgatou. Por isso eu venho aqui, abrir somente a Cristo meu coração em adoração. Louvarei, sim, eu louvarei o teu grande amor por mim, minha rocha eterna, que me sustentará. Grandes coisas fez em mim o Senhor, entrego a Ele o que sou.